E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vou falar sobre sonhos premonitórios. Quem nunca aí ouviu falar de alguém que sonhou que o amigo sofreu um acidente, que o amigo se foi no fim, e depois, 2 dias depois, o amigo acaba morrendo, ou um parente, né, um conhecido, né? Quem nunca teve aí notícia de alguém que sonhou, que ficou rico e depois ficou rico mesmo? Será que é possível as pessoas terem sonhos premonitórios do que vai acontecer? Aí eu queria saber o seguinte, eu queria saber se é possível a pessoa se programar para ter sonhos premonitórios sobre um determinado assunto. Então eu fui atrás e pesquisei sobre esse assunto, sonhos premonitórios. Fiquem com o vídeo. Hoje vamos falar sobre sonhos premonitórios. Existe uma teoria de que a nossa intuição se fortalece à noite. Quando você dorme, sua consciência não está em repouso. Ela passa do modo de vigília para o modo de suspensão. Mas isso não impede que ela funcione e às vezes fique muito ativa. As leituras do eletroencefalograma mostraram que o cérebro às vezes é mais ativo à noite do que durante o dia. A atividade cerebral nunca para, mas passa por diferentes fases e a consciência funciona de maneiras diferentes. E é por isso que somos capazes de programar nossa mente para ter sonhos premonitórios. Os sonhos premonitórios permitem que você veja o futuro, seja seu ou de outra pessoa. Muitas vezes é através de símbolos que os sonhos são revelados, já que a nossa mente adormecida não funciona com a mesma lógica que o nosso ser acordado. Às vezes é difícil saber se um sonho é realmente uma premonição ou não. As pessoas que estudam sobre o assunto dizem que não é difícil ter um sonho premonitório. De fato, é altamente provável que você já tenha tido pelo menos um ou mais. E todos nós os temos. Você provavelmente não se lembra deles, porque não tem o hábito de prestar atenção aos seus sonhos. E a natureza simbólica dos sonhos costuma ser difícil de entender. Os sonhos são muito voláteis. Se você não fizer algo para lembrá-los, quando acordar, provavelmente os esquecerá. De fato, as pessoas esquecem a maior parte do que sonham apenas alguns minutos depois de acordarem. Mas lembrar dos sonhos é algo que você pode aprender a fazer. Então você pode decidir se um sonho é premonitório ou não. Para lembrar dos seus sonhos, não se mexa quando acordar. Permaneça na mesma posição por alguns minutos e concentre-se nos sonhos que teve enquanto dormia. Você certamente se lembrará de alguns detalhes, ou até de sonhos inteiros. O melhor a fazer é manter uma caneta e papel perto da cabeceira e anotar os seus sonhos. Dessa forma você lembrará deles e poderá analisá-los posteriormente. Você provavelmente encontrará explicações para sonhos e símbolos gerados que você não conseguia entender antes. Anotar seus sonhos será muito importante para torná-los mais claros e compreensíveis. Quando você tem a capacidade de se lembrar de seus sonhos com bastante facilidade, pode programar sua mente para ter um sonho premonitório sobre um assunto específico ou sobre o futuro em geral. Faça o seguinte antes de dormir. Diga ao seu cérebro para gerar um sonho premonitório sobre um determinado assunto. Adormecer com isso em mente deve inspirá-lo a produzir imagens claras do que acontecerá no futuro, seja para você ou para outra pessoa. E para sonhos simbólicos, que nem sempre são fáceis de entender, primeiro tente descobrir quem ou o que o sonho está associado. Isso ajudará a decifrar o seu significado.
Se o sonho foi muito dramático ou perigoso, tente evitar situações semelhantes em sua vida. Se o sonho foi benéfico, tente adotar a atitude e a mentalidade que você teve no sonho para facilitar que isso aconteça na vida real. Um psicólogo americano que estuda o assunto diz que já viu vários casos. Um de seus clientes disse que sonhou com seu primo dando adeus dentro de um ônibus. Dias depois, o seu primo morreu em um acidente de carro. A pergunta que fica é: será que ele poderia ter evitado a morte do primo? Ou será que, mesmo sabendo de algo que vai acontecer com antecedência, é impossível mudar o destino? Seja como for, sonhos premonitórios são reais e muitas pessoas já tiveram. Com certeza você também. Você sabia que um ser humano médio gasta 6 anos inteiros de sua vida sonhando? O cérebro humano é responsável por muitas criações complexas, mas não pode inventar a imagem de pessoas. Assim, os estranhos que você encontra em seus sonhos, na verdade, têm o rosto das pessoas que você viu uma vez em sua vida real, mas esquecidos, como do carteiro ou aquela pessoa desconhecida que esbarrou em você na rua em algum lugar desse mundo. Ao colocar seus olhos em mais de uns poucos indivíduos, o cérebro acaba criando um enorme elenco de personagens para jogar em seus sonhos quando você cair no sono. Exceto para o caso de distúrbio psicológico extremo, os sonhos são uma janela para o subconsciente. Mesmo que na maioria das vezes eles são completamente aleatórios, desorganizados e nos esquecemos de 90% deles dentro de 10 minutos ao acordar. Muitas pessoas acabam tendo inspirações em seus sonhos. Frankenstein, de Mary Shelley, por exemplo, foi baseado em um sonho que ela teve. E Robert Louis Stevenson criou a história de Dr. Jekyll em Mr. Hyde, conhecida aqui no Brasil como O Médico e o Monstro, também baseado em um sonho bizarro. Pessoas que se tornam cegas depois do nascimento podem ver imagens em seus sonhos. As pessoas que nascem cegas não veem quaisquer imagens, mas têm sonhos vívidos envolvendo os seus outros sentidos: audição, olfato, tato e emoção. É difícil para uma pessoa que não vê imaginar as coisas, mas a necessidade do corpo para o sono é tão forte que é capaz de lidar com praticamente todas as situações físicas para que isso aconteça. Você esquece 90% de seus sonhos após 5 minutos ao acordar. Metade do seu sonho já foi esquecido, e dentro de 10 minutos, 90% do sonho já está desaparecido. Todo ser humano sonha, exceto em casos de extrema desordem psicológica. Mas homens e mulheres têm diferentes sonhos e diferentes reações físicas. Homens tendem a sonhar mais com os amigos, enquanto as mulheres tendem a sonhar igualmente com homens e mulheres. Nem todo mundo sonha a cores. 12% de pessoas com visão sonham exclusivamente em preto e branco. As pessoas também tendem a ter temas comuns em sonhos, que são situações relacionadas à escola, sendo perseguido, correndo devagar ou parado, experiências sexuais, caindo, chegando tarde demais, uma pessoa viva sendo morta, dentes caindo, voando ou um acidente de carro. Sonhos falam em uma linguagem profundamente simbólica. A mente inconsciente tenta comparar o seu sonho com outra coisa que seja similar. Assim, às vezes, você tem o mais estranho dos sonhos. Alguns assustadores, alguns preocupantes e o resto absolutamente angelical. Mas lembre-se, estes são todos símbolos para uma coisa ou outra. Não há nada de estranho sobre esses sonhos, porque eles só estão falando em uma linguagem simbólica como poemas. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não sonhe, exceto aquelas
que tem distúrbios psicológicos. Se você acha que você não sonha, é que na verdade você está esquecendo os seus sonhos. É, pessoal, sinistro, né? Então é isso. Se você gostou, compartilhe. Se você quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, porque aqui você sabe que os mistérios não têm fim.